Salmos 25, mais uma vez, queridos, por favor, leio os versos 8, 9 e 10. Salmos 25, versos 8, 9 e 10. Você pode acompanhar, peço que acompanhe, acesse as Escrituras. Enquanto você faz isto, eu estava olhando, meus queridos, para o nosso cachorrinho de estimação lá em casa, e eu sei que muitos têm, e a gente aprende algumas coisas com esses pequenos animais, né? Às vezes a Neuza brinca assim que parece que é gente, né? Parece que está querendo falar conosco alguma coisa, dependendo do que está acontecendo. E eu estava pensando, meus irmãos, que os animais, né? Como, por exemplo, esse que eu menciono, um cachorrinho, ele se move por instinto, por estímulo, e também por disciplina, né? À medida que nós aplicamos certas disciplinas aos animais, eles vão se adequando àquilo que está sendo ensinado, na verdade, aquilo que está sendo imposto, né? Como regras da casa, coisas que, assim como seres humanos também aprendem o que pode, o que não pode fazer, até onde é possível chegar, onde não pode chegar e coisas do gênero. Mas é interessante que esses animais, eles são movidos, né, pelo instinto, um instinto natural, e o instinto lhes faz em condições de se proteger, por exemplo, instintivamente, mas também o instinto os move para o próprio alimento. Então há uma ação instintiva que direciona para o sustento, para a provisão. Pelo estímulo, né, afinal de contas, eles também são estimulados a partir de algumas ações que nós fazemos, e a disciplina. E aí eu pergunto a vocês, o que nos difere deles? Será que nós também não estamos muito parecidos, vivendo por instinto, por estímulo e por disciplina que ao longo da vida nós recebemos? Veja que é muito parecido, é muito próximo a situação. Claro que a diferença maior está no fato de que eles o fazem, mas sem uma reflexão realmente apurada, sem a racionalização do que está sendo feito, aquilo que nos foi dado da parte de Deus quando Ele nos criou lá na origem. Nós fomos, diferentemente de todos os demais seres criados, sobre nós foi soprado o fôlego de vida, e nós nos tornamos, então, alma vivente, ser vivente, algo que nos diferencia de todos os demais itens da criação. Mas é importante, meus irmãos, que entendamos que a vida ela é feita de alianças, mesmo no campo da natureza, mas principalmente na questão dos relacionamentos. Eu quero rapidamente só fazer uma conexão. Nos últimos 10 dias, eu estive ministrando ali no estado do Pará, os irmãos acompanharam, eu fiz algumas postagens, estivemos visitando e pregando em 4 igrejas, 3 cidades diferentes, e fiz muitas conexões, e novos amigos e novas alianças, né? Novas alianças que foram ali seladas, porque quando o povo de Deus se reúne, mesmo que nós nunca tenhamos nos visto, quando a gente se depara com alguém que professa a fé em Cristo, a gente encontra uma família, né? Nós fazemos então novos amigos. E eu gosto muito do que nós vamos ler agora no texto bíblico, porque eu quero justamente meditar no dia de hoje, nesta manhã, com esta ênfase, mas à noite vamos dar sequência em alguns aspectos. Então, Salmo 25, a partir do verso 8, diz que o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Vou ler mais uma vez o verso 10. Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, quando lemos na tua palavra, Senhor, que o Senhor é fiel, que tu és fiel,
nós somos, ó Deus, também ensinados, ó Pai, a sermos fiéis. E mesmo que porventura não o sejamos, o Senhor sempre permanece fiel. Assim também nos diz as Escrituras. E agora, Pai, eu peço que o Senhor nos conduza para entendermos, ó Deus, a importância de estabelecermos alianças para toda a vida. Assim como Tu estabelecestes alianças no passado, o Senhor, ó Deus, continua também conosco no presente. Obrigado por isso, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Tem uma canção que diz que o nosso Deus é um Deus de alianças, né? A palavra também vai nos dizer que Deus é um Deus de alianças. Ele, desde a origem, quando começa o relacionamento com Adão e Eva, Deus faz uma aliança. E a aliança está baseada numa reciprocidade, ou seja, algo que Deus se compromete a fazer, mas que Ele também pede que aqueles que fazem parte dessa aliança cumpram, obedeçam, observem. E quando Deus faz uma aliança com Adão e Eva, Ele vai dizer, olha, vocês não devem comer da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. É importante que vocês saibam que eu sei das consequências que podem acontecer e eu espero que vocês acreditem no que eu estou dizendo e vocês obedeçam e vocês aguardem, porque eu sei o que é melhor para você. Adão e Eva, por causa da tentação e sucumbindo àquilo que eles imaginaram, que eles consideraram, eles pensaram ser possível, acabaram então quebrando esta primeira aliança. E por causa da quebra desta primeira aliança, muitos problemas vieram ao mundo, a queda, as consequências do pecado vieram então ao mundo. Mas Deus é um Deus de amor e de misericórdia e Ele continua fazendo novas alianças. Então Deus Ele vem e faz uma nova aliança a partir de Abraão, podemos considerar ali, ainda no livro do Gênesis, né? Quando Deus então chama Abrão para a partir dele constituir e ser pai das nações e ser também o pai da nação de Israel, do povo eleito, do povo escolhido. Deus faz alianças com Abrão. Depois esta aliança ela é selada quando o seu nome é alterado para Abraão. Deus também faz alianças com o filho de Abraão. E o texto bíblico vai nos mostrar que Deus celebra uma aliança com Isaac. Deus também celebra uma aliança com o filho de Isaac, com Jacó. E é por isso que a Bíblia diz que nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, alianças que Deus fez com estes patriarcas. Ele faz uma aliança com Moisés, ali no Sinai, aliança selada pela lei, pelo decálogo, a Torá conhecida, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Deus ele vai fazendo alianças. Mas, meus queridos, a maior de todas as alianças, ela foi selada e hoje ela foi relembrada quando celebramos a ceia do Senhor. Nenhuma das alianças se compara quando Jesus diz: este cálice é o novo pacto, a nova aliança, feita no meu sangue. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando o pacto, o novo pacto, a nova aliança, que substitui a anterior. Então, significa que nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, nós estamos debaixo agora da nova aliança, do novo testamento, do novo pacto. E neste novo pacto, nesta nova aliança, princípios e valores do antigo perduram, mas são tremendamente aprimorados. E é por isso que eu quero pensar com vocês, ainda que de um modo bem objetivo, aqui no Salmo 25, os versos de 8 a 10, eu encontro algumas coisas importantes para que nós possamos estabelecer alianças para toda a vida. Alianças para toda a vida já firmada no sangue de Cristo Jesus e que nos une ao Senhor e nos faz um com Ele, mas que também nos faz uns com os outros. E precisamos de alguns recursos, de alguns elementos para que as alianças para toda a vida, elas perdurem para toda a vida. Aquilo que um casal faz perante
o juiz de paz perante um sacerdote religioso, seja evangélico, católico ou de outra ordem religiosa, mas que faz votos e pensando principalmente naquilo que nós cremos, em votos para toda a vida. Um casamento para toda a vida é uma aliança para toda a vida. Eu tenho uma aliança de alma estabelecida com a Neuza até que a morte nos separe. Alguns maldosos diriam antes a dela do que a minha, mas não é verdade, né? O fato é que um dia a morte chegará, né? E nós precisamos então buscar em Deus, sermos, meus queridos, precisos para que a aliança que nós fizemos, ela seja para toda a vida, e não apenas marcada para toda a vida, mas de um modo que tenhamos alegria, felicidade e paz. Vocês imaginam que uma das coisas que mais eu senti falta lá no Pará, o que vocês acham que foi? Do frio? Um pouco também, mas muito mais do que do frio. O que vocês acham? Que eu fiquei 10 dias lá, irmãos, né? Da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, né? E também da igreja, de vocês, irmãos, né? Da nossa igreja. Senti saudades. Sabe por quê? Porque nós temos aliança. Eu tenho uma aliança com a Neuza, eu tenho uma aliança com os meus filhos, eu tenho uma aliança com a Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Nós somos aliançados. E a palavra de Deus vai nos mostrar, então, como nós cultivarmos esta aliança para toda a vida. Em primeiro lugar, meus queridos, com base no verso 9, a Bíblia diz que Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Aliança para toda a vida se faz com vontade. Aliança se faz com vontade. E aqui eu não quero entrar de um modo técnico, que é a questão volitiva no ser humano, aquilo que a psicologia vai explorar com profundidade, mas pontuar, meus queridos, que nós, seres humanos, somos dotados de vontade. Nós fazemos as coisas porque, de um modo ou de outro, temos algo que nos direciona, algo que nos permite, então, tomar uma decisão. Existem coisas que nós até podemos dizer assim, às vezes eu almoço sem vontade, mas está embutido em nós uma vontade primitiva que nos faz almoçar, mesmo sem aquela vontade do dia a dia, ou seja, aquele desejo, né? Às vezes nós confundimos vontade com desejo, e desejo é algo que nem sempre você terá. E muitas das coisas que nós fazemos, nós não fazemos porque temos o desejo de fazer aquilo, mas porque sabemos que precisamos fazer, e isso tem a ver com vontade. É esse tipo de vontade que eu me refiro, e a Bíblia está nos dizendo. Aliança se faz com vontade, ou seja, eu decidi fazer uma aliança com a Neuza, e quase 25 anos atrás, irmãos, daquele lado especificamente, ali na parte do salão de cultos do prédio antigo, perante o pastor Isaías Gomes da Silva, que era o meu pastor, era o nosso pastor, autorizado pela Igreja Batista Novo Mundo, com o pastor Osnildo, na época era o pastor da igreja, eu disse para Neuza, eu serei fiel até que a morte nos separe. Aquilo tem a ver com vontade, aquela decisão, aquela atitude tem a ver com vontade, a vontade de me unir a ela. E esta vontade, ela também perdura em nosso coração, e é isso que é importante nós entendermos nesta manhã e lembrarmos nesta manhã, que o que nos mantém unidos também está vinculado à vontade de me manter unido e casado com ela até que a morte nos separe. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que é Deus quem nos conduz, e o verso 9 ele diz que ele nos ensina a sua vontade. Então, quando Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Então, a vontade que por nós agora é incorporada, passa a ser a vontade do Eterno, a vontade de Deus, a vontade que está expressa na palavra. E aí eu torno o meu
a minha aliança com a Neuza mais robusta, porque ela não está baseada apenas do meu amor para com ela, mas também da minha vontade em fazer a vontade de Deus, de maneira que a minha vontade se funde à vontade de Deus e me dá condições de perdurar e de perseverar, mesmo quando, agora eu faço um trocadilho, não estou com vontade, mas aí eu me refiro a desejo, ok? Tranquilo isso, irmãos? Segundo lugar, aliança para toda a vida se faz com amor. O texto bíblico também deixa claro no verso 10, ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem os seus mandamentos. Aliança se faz com amor. Amor é a base, é o fundamento que sedimenta uma relação saudável, uma relação que suporta todas as coisas, como nos diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suportar é uma capacidade que humanamente, instintivamente, nós não teremos. Mas nós precisamos nos submeter à direção de Deus para que o amor que fundamenta a relação com as pessoas com quem nós convivemos, nós construímos, a relação que nós estabelecemos, por exemplo, como igreja, como povo de Deus, seja sedimentada no amor. O amor que terá condições de administrar crises, de superar dificuldades, de exercitar coisas como, por exemplo, o perdão. O perdão ele está vinculado, ele está embutido dentro do amor. Quem ama, perdoa. Se a pessoa ela não perdoa, é porque ela não está amando. Você não consegue separar perdão de amor. Então, quando dizemos eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo a igreja, eu amo a Deus, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, eu estou dizendo que eu estou disposto a perdoar. E aqui está a base do amor. Quando Jesus foi questionado quantas vezes eu devo perdoar, até 7, Senhor. Todavia não digo 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário, porque o perdão está na base do amor. Sem amor não há perdão. E o perdão, meus queridos, ele viabiliza o amor, ele renova o amor. Porque quando nós permitimos que rusgas e situações se estabeleçam entre nós e nos distanciem os nossos corações, a nossa alegria e coisas do gênero, e nós decidimos então perdoar, significa que aquele ato de perdão, ele permitirá que você possa conviver, caminhar e continuar com aquele que você ama. Aliança, meus queridos, se faz com vontade, a vontade de selar esta aliança para todo sempre. Ela se faz com amor que fundamenta e que viabiliza esta relação. E por fim, em último lugar, aliança se faz com fidelidade. Vontade, amor e fidelidade são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas elas precisam conviver. A fidelidade, meus queridos, tem a ver com a manutenção da vontade e do amor. Fidelidade é quando eu decido hoje renovar a minha vontade de fazer a vontade de Deus, o meu voto de amor para com Deus, o meu voto de amor uns para com os outros. No casamento, mais uma vez utilizando desta metáfora, é quando diariamente eu renovo a minha aliança com o meu cônjuge. E, meus queridos, a fidelidade tem a ver com acreditar. A palavra fidelidade, o contexto de fidelidade está no Antigo Testamento e ele se desdobra para o Novo Testamento vinculado à fé. A fidelidade é a manutenção da fé que continua crendo que nós podemos ser aperfeiçoados, nós podemos melhorar, nós podemos ser amadurecidos ao longo do tempo. A fidelidade, meus queridos, é o que nos manterá no caminho certo, no caminho do Senhor. Ele é fiel e com amor guia todos os que são
fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Fidelidade tem a ver com a decisão de obedecer. Obediência. Obediência à palavra. Então, aquele que é fiel a Deus, ele obedece à palavra de Deus. Aquele que é fiel no casamento, ele será fiel aos compromissos assumidos com o seu cônjuge. A fidelidade, ela nos manterá, e ela manterá as alianças que fazemos para toda a vida. Eu gostaria de continuar meditando e pensando sobre esse tema no culto de logo mais à noite, dando enfoque, meus queridos, a esse aspecto da fidelidade de Deus e também da nossa fidelidade para com Deus. Porque o fator determinante para sermos vitoriosos e honrarmos as alianças que fizemos é a fidelidade. Eu tenho alguns compromissos com a Igreja Batista Novo Mundo. Os compromissos que fiz quando a igreja me convidou para ser pastor. A maioria dos que estão hoje aqui não estavam naquele tempo. Mas a partir do momento que se uniram a esta igreja, se conectaram a esta relação de fidelidade. Da mesma maneira que ao longo do tempo e da história, quando assumi a responsabilidade de liderar a igreja, também assumi o ônus e o bônus, o cargo e o encargo dos processos vinculados anteriormente, no presente e também no futuro. Então, meus queridos, nós precisamos entender que assim é a vida. E nós só conseguimos prosperar se nós nos mantivermos fiéis aos compromissos assumidos. E quando falhamos, o que ocorrerá conosco? Porventura, meus queridos, durante a vida, não serão poucas as vezes que nós acabamos falhando. Às vezes nós falhamos nas alianças que fizemos com as pessoas, na aliança que fizemos com Deus. É claro que Deus jamais falha na aliança que Ele fez conosco, mas às vezes as pessoas com quem convivemos também falham conosco, e o fato é que, com exceção de Deus, todos nós precisamos da graça do Senhor para sermos fiéis uns aos outros, fiéis aos relacionamentos, às amizades, aquilo que temos construído ao longo da vida. E uma coisa que nós precisamos lembrar, e eu fecho a minha palavra, são essas três questões importantes, três elementos: vontade, amor e fidelidade. Vontade, amor e fidelidade. São três elementos, meus queridos, que nos permitirão manter alianças para toda a vida, alianças frutíferas, alianças abençoadoras, inclusive a tratar daquelas que ao longo da vida por alguma razão foram quebradas, que nós possamos, debaixo da graça de Deus, restaurar tudo isso. Gostaria de convidar vocês a colocar-se de pé. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção que fala a respeito da fidelidade e do trono inabalável que é o trono de Deus. O nosso Deus é um Deus eterno, o reino dele não tem fim, seu amor é grande, a sua fidelidade não tem fim, não é verdade? Ao longo da vida, queridos, nós acabamos às vezes quebrando algumas alianças. Eu gosto de usar um exemplo, que existem alianças que não podem ser revogadas. Por exemplo, a aliança que fazemos com pessoas que nos ligamos de alma, que é o caso do casamento. A nossa aliança com Deus. Então, nós precisamos de recursos para renovar estas alianças que não podem ser revogadas. E dentre estes recursos, há uma analogia que representa o seguinte: você coloca nas mãos daquela pessoa um vaso de barro na mão dela. Ao longo da vida, nós às vezes nos descuidamos e deixamos cair esse vaso. E esse vaso se quebra. E às vezes nós queremos, e aí está a dor, às vezes nós queremos pegar os cacos do vaso e colar de novo, e tentar seguir em frente, mas aquelas cicatrizes, aquelas falhas, das trincas, das rachaduras, elas estarão ali. Então nós precisamos, com aquelas alianças que não são revogáveis, colocar um novo vaso nas mãos.
e dizer: eu renovo a minha fé, a minha esperança, a minha confiança, e eu quero continuar. Meus queridos, das mãos do Senhor o vaso nunca cairá, mas muitas vezes Ele permitirá que nós, como vasos, sejamos quebrados, para que Ele nos molde e nos construa para fazer a sua vontade. Que sejamos como vasos nas mãos do oleiro, dispostos a ser quebrados, moldados, transformados, para sermos fiéis até quando o Senhor nos chamar para todo sempre. Adore a Ele, consagre a Ele a sua vida, renove a sua fidelidade ao Senhor, renove a sua vontade, renove o seu amor para com Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Quero convidar você a colocar diante do Senhor em oração sua decisão ou decisões de renovar, restabelecer, reconstruir, recomeçar alianças para toda a vida.
Se faz com vontade, se faz com amor e com fidelidade. Quero desafiar você a renovar a sua aliança com as pessoas que Deus colocou no seu caminho, na sua trajetória, na sua história. Aliança de amor, de cuidado, de parceria, de amizade, de comunhão, de reciprocidade, de cumplicidade. Aliança com pessoas dentro da sua própria casa, começar com a sua família, o núcleo familiar, casamento, cônjuge, filhos, pais. Em nome de Jesus, renove a sua aliança com sua esposa, renove a sua aliança com seu marido, renove a sua aliança com seus filhos, renove a sua aliança com seus pais. Tempo de renovar a aliança com a igreja, com o povo do Senhor, Igreja Batista Novo Mundo. Renovar alianças, renovar a aliança com Deus. Dizer: Senhor, dá-me tua graça, mas o que depender de mim, a minha vontade, o meu amor e a minha fidelidade a Ti, eu entrego, eu renovo. Quero orar por você que deseja renovar alianças nesta manhã, seja quais forem. Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesta hora. Você que está renovando alianças nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço pela vida de cada um destes queridos irmãos e irmãs, que suas alianças sejam renovadas, ó Pai, em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todas as direções. Que relacionamentos sejam fortalecidos, restaurados, que com base na vontade, no amor e na fidelidade, nós possamos, ó Deus, ser por Ti encontrados sempre fiéis em tudo isso. Conduza, Pai, nos conduza para sempre e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.